Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer... Tem vários senadores inscritos aqui, mas eu vou fazer a leitura da matéria, vou iniciar a votação e vou passar a palavra. Item 1 da pauta. Proposta de emenda constitucional número 6, 2019, da Câmara dos Deputados, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição, disposições transitórias e dá outras providências. Reforma da Previdência. Parecer 231 de 2019 da Comissão Diretora, o relator foi o senador Sérgio Petecão, oferecendo a redação para o segundo turno. E o 148 de 2019 da CCJ, relator da matéria foi o senador Tasso Gereissati, sobre as emendas apresentadas em plenário, favorável às emendas número 585, 592 e 593, com a emenda número 594 de redação, e foi contrário às emendas número 583, 584, 586 e 591. A discussão da matéria em segundo turno foi encerrada na sessão deliberativa de 16 de outubro. A votação em primeiro turno iniciou-se na sessão de ontem, no dia 22 de outubro, quando foi aprovado o texto da proposta, o texto principal, com as emendas número 585, 592, 593 e 594, nos termos dos pareceres, com ressalva dos destaques. Foram mantidos incisos 2, 3 e 4 do artigo 35 da proposta, objeto de destaque. E foi mantido o texto do parágrafo 2º do artigo 25 da proposta, também objeto de destaque. Gostaria de informar ao plenário que a Rede Sustentabilidade retira o destaque apresentado no dia de ontem e os textos destacados retornam ao grupo dos dispositivos a que pertencem, nos termos do artigo 314, inciso 5º do Regimento Interno, e da proposta da questão de ordem número 18, e da resposta, perdão, da questão de ordem número 18, proferida na sessão de ontem pela presidência. A votação dos demais dispositivos destacados foram transferidas para a sessão de hoje. Passa-se a votação dos destaques. Destaque de bancada do líder do PT, senador Humberto Costa. Votação da expressão enquadramento por periculosidades, constante no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 201, nos termos do artigo 1º, que trata da aposentadoria especial para trabalhadores em atividades exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Eu vou abrir a votação e vou passar a palavra ao líder Humberto Costa. Está aberta a votação. Presidente, só para relembrar o plenário, quem apoia o destaque vota não. Isso. Quem vota nos termos do acordo estabelecido com os líderes partidários vota não, a favor do destaque. Senhor presidente, eu imagino que a unanimidade será não no painel, portanto, todos temos que votar não para cumprimento do acordo. Eu consulto todos os líderes se posso colocar no painel o não para todos os partidos. O governo vota não. Não ao PT, presidente. Senhor presidente, em nome do PT, nós que apresentamos esse destaque e que foi não somente brilhantemente defendido aqui no plenário ontem pelo senador Paulo Paim, mas ele foi o principal negociador dessa questão e, ao final, nós chegamos, nesse ponto, a um entendimento adequado. Ou seja, se de um lado há necessidade de uma regulamentação quanto a quem tem direito a essas demandas de solicitação da aposentadoria, levando em conta as condições de periculosidade do trabalho, da atividade. Por outro lado, seria um absurdo se nós tivéssemos constitucionalizado a proibição de que as pessoas pudessem até mesmo demandar esse direito. Portanto, foi uma saída adequada. Agora, isso não quer dizer que o que nós estamos aprovando aqui hoje é uma maravilha, não. Nós estamos aprovando aqui contra o voto do PT e da oposição, ou pelo menos de uma parte da oposição, uma proposta que vai atingir negativamente mais de 78 milhões de brasileiros, como diz hoje a manchete da Folha de São Paulo. Aliás, muito tardiamente, não é?
nós vamos passar a ter no Brasil um aprofundamento das desigualdades, a perda de direitos importantes, o empobrecimento ainda maior da população, especialmente no momento em que um estudo do próprio IBGE demonstra que as famílias estão dependendo cada vez mais daqueles seus integrantes que têm benefícios como aposentadoria, como pensão por morte ou como benefício de prestação continuada. E aqui é sempre bom lembrar o peso que a política em relação à previdência social tem na geração de insatisfação em um país. Está aí o exemplo do Chile, essa situação gravíssima que preocupa a todos, que nenhum de nós quer ver aqui no nosso país, mas que a política neoliberal, em vários aspectos, tem levado e tem produzido em vários países, não só da América Latina, mas do mundo. Por que é que estamos vivendo esse mal-estar, esse mau humor em termos internacionais? É exatamente porque a pobreza está se intensificando, a desigualdade está se intensificando, a miséria e a fome estão voltando a dominar muitos países. E nós aqui no Brasil esperamos que o repúdio e a repulsa a essa política se faça pelas urnas, mas nada nos impede de imaginar que isso pode acontecer também no nosso país. Portanto, presidente, sem absolutamente negar que o que está sendo votado é ruim para o Brasil, é ruim para o povo brasileiro, mas em relação a esse destaque, nós do PT não somente puxamos, mas vamos nos somar ao voto coletivo pelo não. Obrigado, senhor presidente. Senador Espiridião Amin. Eu gostaria de que os senadores que estão em plenário, que possam votar, a gente precisa de 49 votos para aprovar esse destaque. Presidente. Está escrito, Vossa Excelência. Senador Amin. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu desejo, em primeiro lugar, cumprimentar o gesto de Vossa Excelência ontem de suprimir a votação e nos dar a oportunidade de celebrar um acordo. Senador Fernando Bezerra, senador Paulo Paim, senadora Rose de Freitas, um acordo histórico, porque nós podemos dizer que foi feito aos 49 minutos do segundo tempo, mas legalmente. Não é gol de mão, nem impedimento. E gostaria de chamar a atenção de todos nós para uma complexidade desse acordo. Todos se lembram que eu defendi que dentro de um projeto de lei complementar, que teria como objeto regulamentar as situações vindouras de mineiros de subsolo, de trabalhadores que lidam com amianto e metalúrgicos, e o senador Dário Berger e o senador Jorginho testemunharam isso ontem e até me ajudaram subsidiando a matéria com informações. Agora este projeto passa a ter um outro grau de gravidade. E não é brincadeira. Nós vamos, além de regulamentar a situação vindoura de mineiros de subsolo, de trabalhadores que lidam com amianto e metalúrgicos, nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Atividade, não é função.
não é o nome da tua profissão, é a atividade que enseja cuidados especiais e riscos, como disse o senador Eduardo Braga, riscos de natureza psíquica, física, química, etc., biológica, ou seja, nós vamos dar um passo muito importante e se esse projeto for apenas razoável, se ele não for uma grande coisa, ele já vai contribuir muito para reduzir a insegurança jurídica. E isso vale muito para a economia, vale muito para a paz social, vale muito para a verdadeira valorização do trabalhador que efetivamente vive aquele drama que sensibilizou a todos quando exposta à condição dos mineiros de subsolo na Comissão de Constituição e Justiça, testemunhada a situação por todos nós. Portanto, nós estamos assumindo uma responsabilidade muito importante, muito complexa, para a qual vai haver a necessidade da participação cooperativa, positiva de todos nós. É um acordo, presidente, e se pode dizer, ontem à noite havia dúvidas se o presidente Davi Alcolumbre fez bem em anular a votação. Hoje essa dúvida não existe mais. Sabe por quê? Porque valeu a pena. E como diz o poeta, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Para passar além do bojador, é preciso passar além da dor. Deus, perigo e abismo ao mar deu, mas neste céu azul que está aqui embaixo, foi que ele espelhou o mar. Muito obrigado. Obrigado, senador Amin. Eu até peço atenção ao plenário, eu procuro o senador Humberto Costa. O senador Humberto Costa fez uma manifestação ontem, quando eu determinei o encerramento da votação, e ele disse ontem, o senador Humberto Costa, senador Rogério, que ele iria questionar no Supremo Tribunal Federal o encerramento daquela votação. Diante da manifestação do senador Espiridião Amin e diante do acordo que contempla o destaque apresentado ontem pela sua aprovação, eu peço ao senador Humberto Costa que reflita sobre essa ação contra este presidente. Passo a palavra... Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, só para lhe cumprimentar, se houver uma ação no Supremo e se houver uma decisão, que ela não seja monocrática, né, senhor presidente? Senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senhores senadoras, senhoras senadoras, senhores senadores, é evidente que nós temos que comemorar quando há um encontro de opiniões, há o consenso, há o entendimento. E nós que adotamos, como podemos, partido em construção, uma posição de independência em relação ao governo, procurando estar sempre mais próximo da sociedade, temos o dever, nesta hora, de parabenizar as lideranças do governo, a partir do ministro Paulo Guedes, pelo esforço na busca do entendimento em torno de uma proposta exatamente de um senador que talvez tenha sido aquele que mais batalhou no debate da reforma da Previdência, que é o senador Paulo Paim. Entendimento que certamente ensejará o cumprimento dos compromissos assumidos. Assim como o entendimento havido durante a votação do primeiro turno, quando o governo aceitou apresentar uma proposta de emenda constitucional autônoma para oferecer nova legislação no que diz respeito ao pedágio na transição. Medida necessária até porque evitará a judicialização anunciada por alguns setores de assalariados. Dito isso, senhor presidente, nós já enfatizamos tratar-se de uma reforma da Previdência que sacrifica a maioria dos brasileiros. Hoje a Folha de São Paulo estampa em manchete
que essa reforma da Previdência afetará a vida de mais de 72 milhões de brasileiros. Se optamos pelo sacrifício, se aceitamos sacrificar, sem eliminar privilégios, porque essa reforma da Previdência, na verdade, não elimina privilégios de autoridades. Creio que estamos diante da responsabilidade de oferecermos a nossa contrapartida ao esforço coletivo dos brasileiros. Se exigimos sacrifício dos assalariados, devemos dar o exemplo até para readquirir autoridade em propostas que possam dizer respeito aos interesses dos trabalhadores brasileiros. E qual é o exemplo que podemos oferecer agora? Há pouco, ali em frente à presidência do Senado, um grupo de senadores anunciava à imprensa um esforço conjunto para fazer tramitar nessa casa as propostas que procuram reduzir o número de parlamentares. Na esteira do que vem ocorrendo, inclusive, em outros países, Chile, Itália, quando houve a redução do número de parlamentares, com aplausos dos próprios parlamentares, mas, sobretudo, com aplausos da população. Se nós sacrificamos a sociedade num momento de crise, quando estamos no fundo do poço, quando o governo anuncia que não há recursos para o pagamento das aposentadorias e nos obriga a aprovar uma reforma da Previdência de sacrifício, como não oferecer a contrapartida do exemplo que pode emergir do Senado Federal? Desde 99, as emendas, os projetos que procuram reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores tramitam sem sucesso nesta casa. Não há momento mais adequado, não há hora mais oportuna do que esta para assumirmos o compromisso de oferecermos aquilo que podemos oferecer. Um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais respeitado pela sociedade e mais qualificado, capaz de oferecer com maior eficiência respostas às aspirações do povo brasileiro. É o apelo que formulamos dessa tribuna, senhores senadores e senhoras senadoras. Vamos também oferecer a nossa parcela de sacrifício. Um legislativo mais econômico é uma exigência da sociedade. E não digam que perderemos representação e representatividade. Não vamos falar em números, nos bilhões de reais que serão economizados se nós reduzirmos em 1/3 o número de senadores, ao invés de 3 por estado, 2 senadores por estado. Se nós reduzirmos o número de parlamentares da Câmara dos Deputados. E não precisamos nem mesmo chegar ao número dos Estados Unidos, um país com 308 milhões de habitantes, com um número de deputados federais inferior ao do Brasil. Lá, um deputado representa 708 mil habitantes. Aqui, um deputado representa apenas 490 mil habitantes. Lá são 2 senadores por estado. Aqui são 3 senadores por estado. A economia seria significativa, mas como já se disse há pouco, o senador Eduardo Girão afirmou que o discurso ensina, mas a prática arrasta. Ou nós adotamos a providência da renúncia, a providência do sacrifício, a providência da limitação, a providência da economia,
a providência da redução do número de parlamentares, ou perderemos a autoridade para exigirmos mais sacrifícios da população brasileira. Não é justo, senhor presidente, que o povo pague sem poder pagar a conta da crise econômica e nós que aqui ousamos representá-lo, não façamos o mesmo. Parte desta conta tem que ser paga pelo Congresso Nacional. Repito, ou nós reduzimos o número de parlamentares no Senado, na Câmara, nas assembleias e nas câmaras de vereadores, ou perderemos a autoridade para exigirmos mais sacrifício do povo brasileiro. Senhor presidente, o Podemos vota como o acordo estabeleceu, mas espera o cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Muito obrigado. Senhor presidente. Senador Telmário Mota. Senhor presidente, normalmente o Congresso, uma casa legislativa, ela funciona de uma forma bem plural, senhor presidente. Mais do que isso, sempre há a situação e há a oposição. Quando não há, senhor presidente, um entendimento, se resolve, senador Messias, no voto. No voto. Ontem aqui, por diversas vezes, senhor presidente, nós vimos o governo, senador Fernando, ser vitorioso com uma margem sempre à vontade e a oposição entre 19 e 20 votos. No entanto, ontem subiu essa tribuna, não uma pessoa comum, mas subiu Paulo Paim. Paulo Paim. Paulo Paim tem 30 anos ou mais de poder legislativo. Foi constituinte, viveu todas as temperaturas que já se passaram nessa casa. E ontem, esse entendimento, senador Paulo Paim, ele coroou Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um dos senadores que aqui chega primeiro nessa casa. Vossa Excelência faz uma política de convicção. De convicção. E o Cajuru, com ciúme, já disse que ele chega junto com você. E é verdade. E senador Paulo Paim subiu a essa tribuna. E não foi no grito, presidente Collor, não foi no grito. Foi na sensibilidade, foi no amor, foi nas suas convicções. Foi quase à beira das lágrimas conquistar toda essa casa. Vossa Excelência equilibrou uma votação que era discrepante. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, deixou o exemplo de como se faz política. Buscando entendimento, buscando diálogo. E aí, senador Collor, quem ganhou foi a democracia. Quem ganhou foi a política. E quem ganhou, presidente Davi, foi essa casa. E essa casa ganhou, presidente Davi, na hora mais certa, porque hoje Vossa Excelência não só nos honra como presidente dessa casa, mas daqui mais umas horinhas, Vossa Excelência será o presidente da República, honrando também os parlamentares do Norte e marcando e colocando pela primeira vez um nortista na presidente dessa casa. Fico emocionado, fico feliz, porque Vossa Excelência tem tocado com maestria, com responsabilidade, de forma proativa, mas, sobretudo, com muito amor, com muita cidadania, o nosso país. Que Deus abençoe o Senado e abençoe o caminho de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Telmário. Senador Vanderlan. Senhor presidente, ontem eu acompanhei atentamente a votação e acompanhei atentamente também a fala do senador Paim nesse destaque que ele apresentou.
Interessante, senhor presidente, em todo esse avanço que nós tivemos e a forma democrática e o trabalho que foi feito nessa casa, conduzido por Vossa Excelência, ressaltar aqui o trabalho do nosso líder, Fernando Bezerra, e com a participação do novo líder, do nosso novo líder do Congresso, Eduardo Gomes. Mas ontem, senador Paim, está aqui, senador Paim, ontem o que chamou a atenção, e aqui bem falado aqui pelo nosso líder do PROS, Telmário, foi a forma que o senhor conduziu defendendo o seu destaque. E eu que tive o prazer de presidir aqui uma sessão em que o senhor, acho que foi a última do segundo turno, ouvindo atentamente as suas explicações, o senhor fala com propriedade. O senhor tem o respeito de todos aqui, senador Paim, de todos. E ontem eu conversava depois da sua fala, líder Fernando Bezerra, depois da fala dele, conversando com os pares aqui, eles diziam, ó, esse destaque foi defendido e foi muito bem explicado pelo senador Paim. Nós temos que observar melhor, porque é o senador Paim. Então, essa construção que houve, eu fico muito feliz de ter chegado a esse acordo, governo, oposição, para que seja apoiado, que seja aprovado esse seu destaque. Feliz também porque eu estou vendo aqui, depois de tantas críticas ao Congresso Nacional, em especial ao Senado Federal, nós estamos entregando à nação brasileira uma reforma que talvez não fosse aquela que todos queríamos, mas bem melhor do que iniciou. E como eu sempre tenho dito, né, nós precisamos agora avançar em outras reformas. Parabéns ao senhor sempre terá meu respeito, minha consideração, meu carinho, porque o senhor é um homem de respeito e engrandece muito essa casa. Senador Flávio Bolsonaro. Senhor bipresidente, senhoras e senhores senadores, é só para também dar meu testemunho aqui de que esse momento histórico que nós estamos vivendo, presenciando, e todos nós colocando nossas digitais no Diário Oficial, nessa grande virada de página que estamos dando no Brasil, e esse momento de votação desse destaque mostra como o governo Bolsonaro, meu líder Fernando Bezerra, como o governo Bolsonaro consegue aliar a responsabilidade de ser duro, eficiente, forte, tomando medidas necessárias, por mais amargas que sejam, mas que na hora de construir um acordo deixa também o lado da humanidade, o lado da sensibilidade, construir acordos como esse, permitindo que possamos fazer no próximo passo uma consolidação na legislação que vai dar segurança jurídica àqueles trabalhadores que de verdade, que de uma forma clara, realmente precisam ter o amparo da legislação no tocante à aposentadoria especial, para que possamos ter um texto legal e não mais depender apenas de interpretações judiciais de quais são aquelas atividades que dão risco, que geram risco à saúde ou à vida desses trabalhadores, sem tratar de categorias, mas sim da atividade que eles exercem. Então, só para deixar aqui esse testemunho, porque muitas vezes adjetivam o presidente Bolsonaro e o governo como um todo como insensível, como que só olha para números, não olha para o ser humano, não. Essa é a comprovação de que o governo olha sim o ser humano. E as medidas duras que toma é pensando nas gerações futuras, pensando também no ser humano. Então, para ficar registrado aqui que o governo cede, apoia esse acordo e permite que finalizemos finalmente a questão da reforma da nova Previdência aqui no Congresso, presidente. Obrigado. Senador Eduardo Girão. Senhor presidente, tem um ditado que diz lá no Nordeste, quem é do Nordeste sabe bem disso, que diz o seguinte: nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. A decisão foi de muita sabedoria desse plenário, de muita humanidade,
Desde ontem, no começo da tarde, nós tivemos a oportunidade de participar de algumas reuniões, eu quero citar aqui alguns nomes, preocupados com esse destaque brilhantemente defendido, com muita responsabilidade, pelo senador Paulo Paim. Nós nos reunimos ali no cafezinho, o senador Tasso Gereissati, com muita paciência, colocando o seu bom coração a serviço de buscar um acordo nessa reta final, porque ele viu a gravidade do que é o trabalho de um vigilante. Também o senador Fernando Bezerra, o senador Espiridião Amin, que também fez um apelo ontem aqui durante essa discussão, para que buscássemos um acordo, o senador Eumano Ferrer. E eu acho que esse acordo foi de muito bom tom, porque a vida me deu a oportunidade de trabalhar, Chico Vigilante, com milhares de profissionais da categoria. E são homens valorosos, homens que cumprem uma tarefa importante para a sociedade. E o objeto de desejo de quem quer fazer o mal é a arma do vigilante. Então a vida do vigilante, ela é desconsiderada por pessoas, por assaltantes que querem aquela arma e vão para cima, não querem saber o que é que vai acontecer com o vigilante. Quer pegar a arma cega e a vida dele é uma vida muito difícil e precisaria de um olhar diferenciado nessa questão da Previdência. E nós tivemos aqui, por unanimidade, e eu parabenizo a todos os senadores, sem exceção, por esse gesto, por esse acordo construído aqui nessa casa, que vai beneficiar outras categorias também, mas especialmente os vigilantes, que eu acho que foi feito justiça. Vamos correr com relação a essa lei complementar para deixar as claras, para evitar a judicialização, que é um problema nesse país. Para encerrar a minha fala, eu queria assinar embaixo do que disse há pouco tempo aqui o senador Álvaro Dias. Essa PEC de origem, tanto do senador Álvaro Dias, quanto do senador Randolfo Rodrigues e senador Oriovisto Guimarães, da redução do número de senadores e deputados, ela é essencial e mostra realmente que essa casa está querendo cortar na própria carne para dar um exemplo. Quem falou, senador Álvaro Dias, aquela frase que Vossa Excelência colocou aqui, foi simplesmente Francisco de Assis, um dos maiores pacifistas humanistas do mundo, que passou pela terra. Ele dizia o seguinte: as palavras até convencem, senadora Simone Tebet, as palavras até convencem, mas é o exemplo que arrasta multidões. Então, eu acho que essa redução de parlamentares não é só pelos 6 bilhões estimados pelo senador Oriovisto que vai dar para a população brasileira isso, mas é a eficiência que nós vamos ter de um Senado, de uma Câmara dos Deputados mais leve, com mais agilidade, com mais simples, que vai propiciar novos tempos na nossa nação. Então eu peço aos parlamentares aqui presentes, nós fizemos uma coletiva há pouco tempo atrás, senador Exalci Lucas, que foi muito bacana. Não é uma PEC de um grupo, foi muito bem colocado lá, é uma PEC aberta, suprapartidária, e que eu tenho certeza que a maioria, eu vou até me arriscar aqui, todos os senadores vão concordar, porque foi feita de uma forma muito serena e que vai dar uma contribuição para o país no momento de sacrifício e no momento que se busca gestão eficiente, inclusive na coisa pública. Então, parabéns a todos pelo acordo e pelo ambiente que está sendo criado, que deixa a população um pouco mais, senadora Soraya, um pouco mais com alento com relação aos destinos do Brasil a partir do Congresso. Senador Tasso.